Boas noites. Dando continuidade à nossa reunião de hoje e aquilo que vínhamos discutindo já na semana passada sobre pensamentos, vamos inicialmente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, do mesmo capítulo da semana passada. A quem muito foi dado, muito será pedido. Porque aquele servo que soube a vontade de seu senhor e não se apercebeu, e não obrou conforme a sua vontade, dar-se-lhão ao muitos açoites. Mas aquele que não a soube e fez coisa digna de castigo, levará poucos açoites. Porque a todo aquele a que muito foi dado, muito será pedido, e aos que muito confiaram, mais conta lhe tomarão. E Jesus lhes disse: Eu vim a esse mundo para exercitar juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, tornem cegos. E ouviram alguns dos fariseus que estavam com ele, e lhes disseram: Logo também nós somos cegos. Respondeu-lhe Jesus: Se vós fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como agora me dizeis, nós vemos, fica subsistindo o vosso pecado. João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Instrução dos Espíritos. Essas máximas encontram, sobretudo, a sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado, se não os praticar. Mas além de não ser suficientemente difundido o evangelho que os contém, senão entre as seitas cristãs, mesmo entre essas, quantas pessoas existem que não o leem e, entre as que leem, quantas não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus ficam perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz essas máximas, sob diferentes formas que as desenvolve e comenta, pondo-as ao alcance de todos, tem isso de particular, ou seja, não é circunscrito. Assim, todos letrados ou não, crentes ou descrentes, cristãos ou não cristãos, podem recebê-lo, pois os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de espíritos pode pretextar ignorância ou pode desculpar-se com a sua falta de instrução ou com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não o põe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interessante e curioso, sem que seu coração seja tocado, se não lhe faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto teve maior facilidade para conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis, por persistirem no mal, pois escrevem frequentemente a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que os espíritos se dirigem a eles mesmos. Mas em vez de tomarem para eles as lições que escrevem, ou que veem os outros escreverem, sua única preocupação é de aplicá-las a outras pessoas, incidindo assim nessas palavras de Jesus: Vedes um argueiro no olho do próximo e não vedes a trave no vosso. Pois bem, a quem muito é dado, muito será pedido. Até outro dia nós comentamos a respeito, né? Acontece que se nas nossas preces nós estamos sempre pedindo, significa que eu não está faltando. Se está faltando, eu não recebi, tampouco recebi muito, né? Agora, se eu estou agradecendo, é porque eu reconheço que eu pedi, que eu recebi e, portanto, estou agradecendo o que eu tenho. Então, nós vamos inverter a frase aqui para que a coisa fique um pouquinho, talvez, mais clara. A quem muito é dado, muito será pedido, né? Então, vamos inverter. Todos nós que participamos da doutrina, parece que nossa vida é conturbada. Parece que a vida é sempre cheia de atropelos, de tropeços, né? A vida do médium não é uma vida normal, ele não tem aquele período
tranquilo, ele está sempre sendo solicitado, ele está sempre sendo cutucado para se modificar, para estudar, para orar, para participar das coisas do Espírito, né? Então vamos inverter. Todos os espíritas médiuns, né, lhes estão sendo pedidas muitas coisas. Isso é uma constatação. Senão ninguém estaria reclamando da vida, né? Quanto mais a gente reclama da vida, quanto mais a gente acha que tem problemas, é porque está sendo demasiadamente pedido. E aí inverte a frase. Ora, se está sendo pedido, muito pedido, é porque muito nos foi dado. Ah, mas eu não sei onde está aquilo que foi dado. Então cabe a nós descobrirmos, identificarmos, né? Com certeza, se está sendo muito pedido, é porque muito foi dado. Se não estamos reconhecendo, o problema é nosso. E ao reconhecer isso, devemos agradecer. Pois bem, essas reflexões, né, nos levam a tentar compreender, inclusive, o texto, em que ele coloca que nada é escondido, nada tudo é claro, né? Então nós vamos aproveitar aqui do livro Mecanismos da Mediunidade, que lemos a semana passada, sobre o pensamento do Criador e o pensamento das criaturas, né? Então concluímos que Deus pensa, né, o tempo todo no universo, e nós, criaturas, filhos de Deus, também pensamos com uma influência diminuta, né? Nós também pensamos nesse oceano de pensamento de Deus. O nosso é um pensamento mais restrito, né? Quando pensamos de acordo com Deus, estamos fazendo a vontade de Deus, e quando pensamos de forma distinta, há uma separação entre a perfeição de Deus e a nossa imperfeição, porque pensamos de forma diferente. Essa diferença implica num ajuste. Bom, isso já discutimos várias vezes, né? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre o próprio pensamento, que é de natureza ondulatória. Zé, mas eu não sei nada do que é onda, né? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos tratar alguns conceitos, inclusive de física, né? Sobre o que é onda, para que a gente saia um pouco dessa ideia material dos objetos. Se aprofundarmos isso um pouquinho, que é possível na medida que estamos numa pandemia, os nossos encontros são mais técnicos até, porque podemos lançar mão de recursos de internet na medida que conversamos. Então, vamos aproveitar esse momento para estudar um pouquinho sobre o pensamento e, obviamente, as ondas. Como eu falei, nossa vida ela é sensorial, né? Ela é sensorial, quer dizer, o que sentimos através dos 5 sentidos, só que somos muito apegados ao sólido, líquido e gasoso, né? Ao tato, ao paladar e ao olfato, né? Estamos muito vinculados ao que pegamos. O que é sutil foge um pouco. A primeira sutileza dentro do mundo que nos rodeia são justamente as ondas, né? E aí nós vamos buscar o que são ondas, né? O que são ondas? Eu vou lançar a mão de uns recursos visuais, né? Que eu vou introduzir aí junto na nossa dissertação, né? Só que para acompanhar isso, eu vou também escrever aqui no site, né, para que fique algum registro do que nós estamos falando, porque dá tempo de estudar agora, se não entendeu, lê de novo, tudo mais. Então vamos lá. O que são ondas, né? Ondas
são sucessões de pulsos ou perturbações. Então, num determinado meio, esse meio, como por exemplo o ar que está em volta do meu rosto, ele tem uma série de propriedades, temperatura, velocidade, está tudo aqui. Quando eu falo, eu provoco uma variação nisso, uma variação nesse lugar. E essa variação ela vai se propagando. Então eu provoquei uma perturbação, provoquei um pulso e o pulso se propaga. Perturbação é a palavra, né, advém de turba, turba é barulho, algazarra, mudança, né? E quer dizer permanente, né? Então a perturbação é uma algazarra, é um ruído permanente. Então isso se propaga. Isso é um pulso, uma perturbação. Uma onda é uma sucessão de pulsos, é uma sequência de pulsos, né? E o que o pulso faz? O pulso, vamos vendo aqui nesse vídeo, né? Então eu tenho aqui a superfície da água, né? Que tem lá suas propriedades, cai uma gota, provocou uma perturbação. Essa perturbação naquele ponto vai se espalhando, né? Ela vai se difundindo. Então, se eu puder olhar por cima aqui, eu vou ter uma imagem de vários círculos concêntricos com o mesmo centro, que podem ser representados por uma mão, um bastão, provocando esta onda, né? Essa perturbação é que está viajando, é ela quem está se propagando, né? E a fonte é quem? É a mão e o bastão. E como é que eu caracterizo uma fonte, uma onda? O que ela tem de próprio? Comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Então, está aí uma onda, se eu olhar de lado, parece uma figura senoidal, tem o ponto mais alto que é a crista e o ponto mais baixo que é o vale. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos. E aqui a gente percebe que, imagine que você esteja num barquinho, né? E esse barquinho esteja lá no meio e a onda chega por você. Você reparou que você só sobe e desce, você não vai junto? Porque a velocidade da onda, quem está sendo transmitido, quem está viajando, é a perturbação, é a energia, é aquilo que veio da mão e do bastão. Então tem a velocidade que a onda, a energia está indo, e a oscilação do meio, que ele está lá e não muda de lugar, ele apenas sobe e desce, né? Então fica claro que é uma crista e o que é um vale, e a linha do meio é chamada linha média, né? E a fonte está em movimento harmônico simples, ela está em movimento lá, ela tem um período, ela está, né, um período, uma frequência, né? Tem lá 2 ondas por segundo, 3 ondas por segundo. A amplitude é a carga de energia que a fonte passa para a onda. Então, é a distância que vai lá da linha média até a crista ou até o vale. A quantidade de energia que a fonte passou. Isso é amplitude. Falar alto é falar com grande amplitude. Falar baixo é falar com pequena amplitude, né? Então, temos uma grande amplitude e tem uma pequena amplitude. O que para nós é mais importante é o movimento da fonte lá. Ó. O movimento da fonte, ele tem uma frequência, que é o número de ondas por segundo, né? Que nem a sua frequência na casa de Fabiano, 2 vezes por semana, né? A frequência com que o relógio, o ponteiro grande dá a volta no relógio. Isso são frequências. No nosso caso, aqui em ondas, essas frequências, como são muito rápidas, são medidas por ondas por segundo. Ondas por segundo, né? Quem criou essa simbologia foi em homenagem a Hertz, para justamente não ficar descrevendo uma onda. Então ele fala, olha, tem uma onda de 2 Hz.
são 2 movimentos por segundo. 3 Hz, 3 movimentos por segundo. Né? Quanto maior a frequência da fonte, mais energia ele está passando, ele está jogando lá. Né? Se ele tem uma frequência baixa, ele está passando pouca energia. Né? Então aqui no desenho nós temos uma onda por segundo e agora 2 ondas por segundo. Olha como a frequência aumentando, passa obviamente mais energia. Quanto maior a frequência, mais a fonte está passando perturbação para o meio, mais energia ela está passando. Já a velocidade que a onda viaja só depende do lugar. Só depende. O que está mudando é o quê? Com a frequência, é o comprimento de onda. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Né? São inversamente proporcionais. Isso a gente pode, vocês vão ter a possibilidade de repetir novamente, né, através do próprio site, para poder depois até tirar alguma eventual dúvida. Então, basicamente, por hoje, nós falamos em comprimento de onda, que é a letra lambda, está tudo descritinho aí no site, frequência, amplitude e velocidade. Né? A coisa não é difícil não, é muito tranquilo, né? Nós vamos pegar agora um outro vídeo para que vocês possam perceber o que é uma onda bem devagarinho. Olha lá, essa é uma onda senoidal, olha lá, o pulso viajando, as bolinhas não andam, elas só sobem e descem, não há transporte de massa, há transporte de energia. Que energia? A energia que o rapaz lá colocou na onda. Então, quando a perturbação chega, né? É claro que aqui tem uma outra conotação mais específica que a gente vai falar mais tarde, sobre átomos, etc. Né? Mas uma onda é isso, ela sobe e desce o meio material, por exemplo, mais o que está sendo transferida é energia. Está aqui, ó. É assim que falamos, ó. Quando a gente fala, a gente perturba o ambiente, ó lá. Perturba o ar. E o ar vai se propagando, ó lá, ele vai espalhando, né? Ele vai, aquela perturbação vai mudando as características do lugar, né? Aqui é apenas um comentário, né, ilustrativo, para que a gente possa criar algumas imagens e ir construindo o conceito de que as ondas elas vão e voltam. Quando elas batem em algum lugar, elas podem voltar. Esse fenômeno de reflexão. Nós, numa outra oportunidade, vamos falar melhor disso. Então está aqui, ó, a onda vai, né? Ela está viajando, vai bater na parede, como a parede do nosso ambiente aqui, do nosso cômodo, ela bate e volta. Tem toda uma forma de como volta e etc. Mas aqui, uma onda numa corda, né? Só como efeito ilustrativo, para perceber que as partículas não estão viajando. Quem está viajando é a onda. Né? E daí a gente já vai começando a perceber como funcionam um pouquinho os pensamentos, né? Os pensamentos são de natureza ondulatória. Então está aqui, ó, 2 pensamentos, um contrário ao outro aqui, né? De alguma forma, um por cima, outro por baixo. Eles vêm, se interferem, né? Mas depois eles mantêm a sua trajetória independente, eles são autônomos. Os pensamentos, eles não se anulam com os outros, ele é próprio. Uma vez que a fonte lançou um pensamento, né? Uma vez que a fonte jogou um pensamento, ela mantém vida própria até ser absorvida. Aqui, ó, 2 ondas em concordância, falamos do mesmo assunto, aí acumula energia, né? São as interferências das ondas. Então, basicamente hoje, nós apresentamos apenas alguns conceitos sobre ondas. Quais são? Fonte, que é quem gera energia. Essa energia provoca variação no ambiente, essa variação vai viajando, então tem uma velocidade em que viaja, essa energia viaja através de uma velocidade que se caracteriza por uma onda, que tem um formatinho aí de onda senoidal, que a gente chama. Toda onda senoidal tem uma crista e um vale. Cada onda é caracterizada, o seu RG, pela distância entre 2 cristas ou 2 vales consecutivos, né? O mais importante aqui também a destacar é a frequência. A frequência da fonte é que provoca a frequência da onda, né? Seria interessante
se tiverem condições, de ler o capítulo 1, né, do Mecanismos da Mediunidade, onde ele fala exatamente isso, ondas e percepções. Ok? Semana que vem continuamos sobre esse mesmo assunto. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, a possibilidade do conhecimento, que é mais uma coisa que nos foi dada. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos, porque teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Até a semana que vem. Boa noite a todos, mais uma vez reunidos em nome de Deus e de Jesus. Vamos dar continuidade às nossas palestras, ao estudo da doutrina espírita, sempre com muita gratidão pela oportunidade que temos. Hoje vamos ler algumas colocações do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. O último capítulo, ele coloca um texto intitulado Credo Espírita, ou seja, o que seria credo? Crença religiosa, uma doutrina, um programa ideológico. E ele vai colocando alguns pontos que são muito interessantes. Ele começa dizendo: os males da humanidade vêm da imperfeição dos homens. É pelos seus vícios que prejudicam uns aos outros. Enquanto os homens forem viciosos, serão infelizes, porque a luta dos interesses produzirá incessantemente misérias. Olha que colocação importantíssima, né? E é a verdade. Por que os seres humanos sofrem? Porque são imperfeitos e têm atitudes muito infelizes, prejudicando-se uns aos outros. Enquanto forem viciosos, serão infelizes, não é mesmo? Boas leis contribuem sem dúvida para o melhoramento do estado social, mas são impotentes para assegurar a felicidade da humanidade, porque apenas comprimem as más paixões, mas não as aniquilam. São antes repreensivas do que moralizadoras. Reprimem atos maus que se tornam mais salientes sem lhes destruir as causas. A lei civil não modifica senão a superfície. A lei moral é que penetra no fórum íntimo da consciência e o reforma. Né? Então nós sabemos, né, que enquanto não houver a educação do espírito, a educação da alma, quando aquele ser ele se liga a Deus e começa a colocar em prática o Evangelho, aí que começa a sua transformação. É pela educação, mais ainda do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Essa colocação, ela é importantíssima, né? A educação é a alavanca que elevará a terra. O homem que trabalha seriamente em seu melhoramento assegura sua felicidade desde esta vida, além da satisfação da sua consciência.
ele está livre das misérias materiais e morais, que são as consequências forçadas de suas imperfeições. Ele terá calma, porque as vicissitudes não afetarão, senão de leve. Terá saúde, porque não esgotará o corpo com excessos. Será rico, porque o é quem se satisfaz com o necessário. Terá paz da alma, porque não terá necessidades impossíveis. Não será atormentado pela sede de honras e do supérfluo, pela febre de ambição, da inveja e do ciúme. Vejam só que colocações importantes. Então, quando nos esforçamos por nos tornarmos uma pessoa melhor a cada dia, conhecendo o Evangelho, né? Combatendo ali as imperfeições, veja o que ele fala. O homem terá mais calma, mais saúde, será rico no sentido de que o necessário já vai lhe satisfazer, terá paz da alma. Vivam os homens animados desses sentimentos e serão tão felizes quanto se pode na terra. E quando a pouco e pouco esses sentimentos ganham no povo, uma raça, toda a humanidade, o nosso mundo passará à ordem dos mundos felizes. Será isto uma quimera? Uma utopia? Sim, para quem não crê no progresso da alma, e não para quem acredita na perfectibilidade indefinida, para quem acredita que somos espíritos eternos em evolução. O homem mais elevado intelectualmente pode fazer muito mal. O que é elevado moralmente só faz o bem. Interessa, pois, a todos o progresso moral da humanidade. Que importa o melhoramento e a felicidade das gerações futuras a quem crê que tudo acaba com a vida? Que interesse pode este ter em se aperfeiçoar, em se constranger, em dominar as más paixões e sofrer privações por amor de outros? Absolutamente nenhum. A doutrina do nada é a paralisia do progresso humano, porque circunscreve a vista do homem ao ponto imperceptível da presente vida e restringe as ideias, concentrando-as na vida material. Com essa doutrina materialista, nada sendo o homem antes, nada depois, cessando com a vida todas as relações sociais, a solidariedade é palavra vã, a fraternidade, teoria sem base, a abnegação não passa de ridícula ilusão. O egoísmo, cada um por si, constitui direito natural à vingança. Com a fé na vida futura, tudo muda. Alarga-se o círculo das ideias e o progresso pessoal tem um fim, uma utilidade efetiva. Da continuidade das relações entre os homens nasce a solidariedade. A fraternidade é fundada numa lei natural e no interesse de todos. A crença na vida futura é, portanto, o elemento do progresso, porque é o estimulante do espírito. E só ela pode dar a coragem nas provas, porque dá a sua razão de ser, a perseverança na luta contra o mal, porque mostra o resultado colhido. Vejam quantas reflexões esse texto nos traz, não é? Então, o Espiritismo, com todos esses ensinamentos, dando a prova material da existência e da imortalidade da alma, iniciando-nos nos mistérios do nascimento, da morte, da vida futura, da vida universal, tornando palpáveis as consequências inevitáveis do bem e do mal,
A doutrina espírita faz, melhor do que qualquer outra, ressaltar a necessidade do melhoramento individual. Por ela, o homem sabe de onde vem e para onde vai e por que está na Terra. O bem tem um fim, uma utilidade prática. Ela não forma o homem somente para o futuro, forma-o também para o presente e para a sociedade. Pelo melhoramento moral, os homens preparam na terra o reino da paz e da fraternidade. Então vejam que são colocações que foram enviadas pelos espíritos, né? Isso ali no momento da codificação. Por isso que Kardec coloca aqui como credo espírita. E nesse momento que estamos passando de uma prova coletiva, né, que está inserida nesse contexto ali, a questão da pandemia, onde muitos espíritos desencarnaram, retornaram à pátria espiritual. Tudo isso faz parte de um momento de transição, com certeza, pela intensidade dos acontecimentos, né? Que estejamos muito atentos, compreendendo que é o mal necessário. Como é que estava a humanidade antes dessa pandemia? Antes desse momento ali, que todo mundo teve que parar, refletir, desacelerar, ficar junto à família, rever ali os seus princípios, a sua conduta. Percebemos que o material, né, não é tão importante assim como estávamos pensando, que a qualquer momento podemos deixar tudo aqui, ir embora, retornar à pátria espiritual. Então, tenhamos a certeza de que tudo isso veio para dar um choque na humanidade, que estava ali extremamente envolvida no materialismo, numa correria intensa, e nós não estávamos parando para pensar no espiritual. Então Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para cada um dos seus filhos. Essa situação, ela veio para nos alertar, né? E eu gostaria de completar o estudo com uma mensagem do Leon Denis, o alvorecer de uma nova era, sobre esse tempo atual, essa situação que estamos passando. Vivemos nesses dias de dores e apreensões, medos e preocupações, o alvorecer de uma nova era, cujos clarões começam a despontar no horizonte. Embora o alvoroço em torno do vírus que assola a humanidade, contaminando corpos, ceifando vidas e deixando de prontidão os demais, um clarim se faz ouvir por todos os quadrantes do planeta, anunciando que um ciclo se finda e outro se inicia. Então essa questão parece uma dor, né? Uma situação muito dolorosa. Sabemos que é um resgate, mas que isso vai e está propiciando uma higienização no planeta. São tempos de transição planetária, trazidos pelos ventos da renovação, que varrem a poeira de um mundo cujo modo de organização social, política, econômica e religiosa já não se sustenta mais. Um mundo que suplica por mudanças, por meio das vozes que clamam por justiça e espírito humanitário nas diferentes relações estabelecidas nos mais variados países de todos os continentes. Vozes oprimidas e cansadas de almas sofridas que carecem de pão, trabalho, educação e uma melhor justiça social que diminua o abismo entre as classes, entre ricos e pobres.
Nessa nova era que surge em meio a um parto difícil e delicado, há uma criança que desponta para nos dizer, nos seus primeiros vagidos, que o mundo é bom, que precisamos nos compatibilizar com a sua beleza, com equilíbrio e organização, por meio de uma conduta digna e em sintonia com toda a sua divina harmonia. Consoante a simbologia do texto bíblico, é chegado o instante de se separarem as ovelhas, o joio do trigo e os que ajuntam dos que espalham. De cada um optar pelos caminhos que deseja palmilhar nas veredas do universo. É um momento de reflexão intensa, é um momento de escolha que será muito importante para a nossa caminhada evolutiva. Não estranhemos que tudo proceda com esse modus operandi. O codificador assinalou com a clareza no livro A Gênese, no seu capítulo 18, quais seriam os sinais dos tempos, e pontuou de modo objetivo que essas mudanças se operam lentas e imperceptíveis ou bruscamente. Nós encontramos aí na codificação, no livro A Gênese, essa colocação dos espíritos, né? Quais seriam os sinais dos tempos? Isso já vem acontecendo a transição, tantas situações dolorosas que a humanidade tem vivenciado. Assim, tudo quanto ocorre nesse cenário que assusta, inquieta, requisita de cada ser um retorno às bases do Evangelho. Um mergulho sensível e atento nos ensinamentos de luz do Divino Pastor, o nosso Mestre Jesus, a fim de auscultarmos com atenção a essência dos seus ensinos e avaliarmos com isenção como alicerçarmos e erigimos nossas crenças e nossa fé. É preciso que nos perguntemos o que fizemos do Cristo dentro do cristianismo e, particularmente, nós espíritas, o que temos feito do Cristo restaurado à luz do Consolador prometido? Nós temos um capítulo no Evangelho, né? Trabalhadores da última hora, os bons espíritas, como tem sido a nossa conduta neste momento. Temos que estar avaliando o tempo todo. É muita responsabilidade, é um dever muito grande conhecermos a terceira revelação, estarmos comprometidos com os estudos, a vivência mediúnica. O Espiritismo não é um adorno como um camafeu ou um broche que conduzimos na lapela para ostentar os seus princípios. Não é uma espada guardada e pronta a ser retirada da bainha. Não é uma arma, mas um sinal que nos deve distinguir pelo espírito de serviço ao próximo. É uma ferramenta de trabalho que precisa ser empregada na construção de um mundo novo, a partir da reconstrução de nós mesmos. É uma chave que nos desperta e amplia a consciência adormecida. Portanto, a hora é decisiva e não tarda o instante em que seremos individual e coletivamente chamados ao testemunho, à entrega e ao sacrifício em prol dos nossos semelhantes. A resistência, que não deseja renovação, tem seus muros e o seu exército de prontidão, calcado em alicerces de areia, que as vagas do mar haverão de levar, porque se assenta no poder transitório, na vaidade tola e fugaz, no brilho fato e sem consciência da intelectualidade vazia, sem a utilidade prática a serviço dos que sofrem. Tais espíritos, nossos irmãos dignos de piedade, encontrarão refúgio
em cenários e escolas compatíveis com o que necessitam despertar, sendo devidamente amparados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aproveite esse período na carne e essa hora grave para socorrer. Solidarizem-se com o povo oprimido, com as classes operárias, com os mais humildes, acercando-se dos seus ninhos de dor e provação, estendendo a eles mãos amigas. Levem pão, alento e toda sorte de recursos que possam repartir. Fileiras de espíritos amigos, estafetas da luz, estarão convosco, amparando-os, inspirando-os no serviço fraternal. Tomem as medidas profiláticas recomendadas pelas autoridades competentes nas áreas da saúde e da segurança, mas não posterguem o sublime ensejo do amor. Acendam no peito da luz dessa divina, deixada exemplificada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E estarão seguros agora e após o transpasse para o lado de cá, pois terão obtido a tranquilidade consciencial daqueles que cumprem com fidelidade e dedicação os seus deveres. Estamos aqui, os benfeitores amigos apostos para socorrer, amparar, inspirar, dirigir e orientar os passos de cada um, de cada célula cristã espírita, nessa marcha sem precedentes, rumo à terra regenerada do amanhã. Não temam, não recuem. Marchemos, pois, para isso, volvemos para encarar a procela terrena e nela nos amar e nos instruir, conforme já assinalou o Espírito de verdade. Um abraço fraternal, Leon Denis. Que possamos agradecer sempre a esses espíritos abnegados que estão a nos socorrer em todos os momentos. Ouçamos com muito carinho essa mensagem tão valiosa do Espírito Leon Denis, continuador de Kardec, nos alertando da responsabilidade de sermos espíritas neste momento da nova era, como ele mencionou. Que Deus nos proteja e que sigamos com o coração tranquilo, cumprindo os nossos deveres, porque em breve retornaremos e cada um terá que prestar contas do que realizou, com tudo que Deus lhe concedeu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Uma boa noite e que Deus abençoe a cada um.